Sejam bem-vindos ao Legalmente Cash, o podcast da OAB Bauru. Eu sou a Júlia Herrera e estou acompanhada pelo Dr. Thiago Munaro, meu colega de bancada. Olá, muito bem-vindos a todos, espero que gostem do episódio de hoje. O episódio de hoje ele é muito especial, tanto pelo tema quanto pela relevância das nossas convidadas. Hoje nós vamos falar sobre o direito das mulheres, sobre uma perspectiva muitíssimo especial, a igualdade de gênero no ambiente corporativo e nas relações de trabalho. E, para tratar desse tema tão relevante, nós temos uma enorme honra de receber a doutora Rossana Tereza Curione Mergulhão, juíza de Direito, professora universitária nos cursos de Direito da FIB, aqui de Bauru, e da Fundação de Jaú, mestre e doutora, recentemente aprovada no curso de pós-doutorado da Universidade de Coimbra, Portugal. Doutora Rossana, muito obrigada pela sua participação, pelo tempo. Esse bate-papo, ele nos engrandece muito, principalmente quando a gente cria essa conexão entre a magistratura e a OAB. E ao lado da doutora Rossana, nós também temos o privilégio e a enorme alegria de receber a doutora Daiane Góes, que é advogada com mais de 26 anos de carreira, passou por inúmeras empresas, exerce, portanto, a advocacia corporativa, sempre com cargos de liderança e atualmente é a diretora jurídica do Nelson Pascoaloto Advogados Associados, aonde lidera cerca de 1.000 profissionais. Daiane, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda, que todos sabemos é bastante concorrida, para poder estar aqui conosco no podcast da OAB, compartilhando as suas grandiosas experiências profissionais e de vida. Prazer é todo meu. E nós sempre começamos o nosso podcast já trazendo aí uma descontração. A gente vai evitar um pouco dos formalismos, de chamar doutora, vamos chamar pela Daiane, Rossana. E eu já queria fazer uma pergunta voltada para Rossana. Rossana, quem é Rossana pela própria Rossana? Falar de nós mesmos é difícil, né? Mas eu posso dizer que eu sou um ser humano privilegiadíssimo em todos os aspectos, né? Desde o ambiente familiar, onde eu tive aí as minhas primeiras lições, uma honra enorme de ser filha dos meus pais, profissional, né? Mãe, esposa, cidadã, professora, amiga, enfim. E privilegiado porque eu tive o privilégio mesmo, não tenho outra palavra para dizer, de poder conviver com os dois aspectos do mundo. Eu peguei uma parte do mundo digital e vivendo hoje o analógico e agora vivendo o mundo digital, né? E a partir daí, tudo aquilo que a gente vivenciou e vivencia, desde as minhas origens lá da fazenda até hoje onde eu estou, né? Então, eu sou uma pessoa extremamente feliz e sou otimista e amo a vida, amo a natureza, eu amo estudar, eu amo estar com gente. E na mesma linha, quem é a Daiane na visão da própria Daiane? A Daiane, ela é extremamente intensa em tudo que faz. E eu digo para as pessoas, né, que é fácil de você descobrir qual é o seu defeito, porque quando a gente vai falar de qualidades, fica muito fácil. E quando você vai falar de defeitos, você fica pensando, perfeccionista, né, para poder dar o defeito. Mas geralmente a competência que você tem de mais marcante é justamente o seu ponto forte e justamente o seu ponto fraco também. Porque muitas das vezes, quando é muito intenso, né, a sua intensidade, é aí que mora também o seu ponto fraco. Mas a Daiane, além de tudo isso, né, da intensidade, a Daiane é uma pessoa muito bem realizada, pai e mãe também, que deram um alicerce super bom, né, irmãs
que são generosas e que foram pessoas de bem, né, nessa vida. A Daiane tem um esposo extremamente parceiro, filhos completamente parceiríssimos e que Deus, né, me concedeu nessa vida, que eu tenho o maior orgulho. E as pessoas com quem eu trabalhei, né, ao longo de toda essa minha jornada, liderando grandes grupos, também me fez ser quem a Daiane é hoje. Perfeito. Doutora Rossana, a senhora é uma juíza com mais de 30 anos de carreira. Se não me falha a memória, antes disso, a senhora também atuou como escrevente técnico judiciário. Em que momento a senhora decidiu que queria fazer direito e, fazendo direito, gostaria de exercer essa tão nobre, tão relevante função da magistratura? O que te levou a tomar essa decisão e qual caminho a senhora percorreu? Sim, a culpa é do meu irmão. Que é médico. Que é médico. E ele é uma pessoa maravilhosa, por isso que eu não mencionei antes, né? Porque eu deixei ele mais para frente, para falar justamente aqui. Então, eu também sou muito intensa, acho que até o universo conspirou, colocou as duas aqui. E eu, assim, sempre gostei de estudar, sempre tive facilidade, só que chegou na hora de escolher a carreira, eu fiquei meio em dúvida, não sabia ainda o que eu queria. E daí eu fiz um curso de contabilidade, né? Trabalhava nas empresas ali, em várias coisas, em bancos, etc. Até que um dia aí terminei, meu irmão falou assim, ele me chama de Tatá, né? Tatá, eu acho que você tem todo o perfil de direito, porque ele convivia, um grande amigo dele, tinha um amigo que era juiz. E o pai do amigo, não, e o amigo trabalhava em cartório. Ele falou assim, eu acho que você tem que fazer direito, ou você tem que fazer concurso para trabalhar em cartório, ou você tem que ser juíza, porque, bom, e aí eu vou levantar isso, vou ver se é meu perfil mesmo. E foi isso mesmo, Tiago, eu entrei na faculdade com isso, e eu me programei, e tudo foi acontecendo exatamente dentro da programação. 2 anos depois que eu terminei a faculdade, eu estava na segunda fase da magistratura, o meu primeiro concurso, dentro da escola da magistratura. Assustada, né? Porque assim veio tudo muito de repente. Então, eu nunca tive dúvida. E eu tive sempre muitos amigos promotores, queridos, e eles, não, você tem que ir para o Ministério Público. Eu não quero Ministério Público, né? Não fiz para a Justiça do Trabalho, nem da Justiça Federal, porque eu sempre gostei muito do ser humano. E a Justiça Estadual, obviamente, respeitar todas as demais justiças, mas ela é que vai trabalhar a vida do ser humano, né? As relações realmente civis aí, na nossa competência residual. É uma doideira, né? Mas foi assim. Então, eu nunca tive dúvida. Uma vez indo para a faculdade, eu me preparei durante a faculdade para prestar esse concurso. E aqui estou há 30 anos. 30 anos. Parabéns. Daiane, você tem uma longa e relevante carreira na advocacia. Atualmente você comanda um dos maiores escritórios de Bauru e creio eu que um dos maiores escritórios do Brasil. E eu queria que você compartilhasse o que te motivou a liderar primeiro, né? Porque eu acho que liderança é uma coisa que nasce com a gente. E também o que te motivou a seguir os caminhos da advocacia. Você vê que o universo realmente uniu histórias muito parecidas. Eu, quando entrei para a faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu tinha na minha cabeça muito claro que eu seria uma juíza do trabalho. E tudo programado também para que isso acontecesse. Só que, nesse primeiro ano da faculdade, eu já trabalhava dentro do departamento jurídico do Banco Bradesco. Eu fui selecionada dentre 15 pessoas, que eram, na verdade, um grupo de 16. Nós fomos levados a fazer um treinamento em Atibaia, a convite do Dr. Clayton, depois de ter sido avaliado por psicólogos no ambiente corporativo, onde a gente estava sendo avaliado, eu nem sabia o que estava sendo avaliado.
Nesse momento, entra o Dr. Clayton Camacho, que era o diretor da época, e fala para todos nós que nós fomos eleitos os 16 novos líderes do departamento jurídico. Que naquele momento, quem não se sentisse preparado para isso, podia sair, voltar para o seu cargo, né, de origem, que eu era advogada, ou continuar ali, fazer o treinamento e seguir como líder da organização. Naquele momento, passou um filme na minha cabeça. Recém-formada? Não estava nem formada, estava no primeiro. Não, já estava recém-formada. Exatamente. Estava recém-formada e eu estava me preparando para a magistratura. Eu pensava comigo, eu não sei quando, mas que eu vou entrar, eu vou entrar. Eu tinha isso muito certo. E aí foi quando aconteceu esse convite e ali ficou muito... Eu pensei bastante e tomei uma decisão. Pensei comigo, eu falei, se o universo está me dando essa possibilidade, talvez seja o meu dom, seja a minha missão, e eu vou seguir isso. 3 meses depois desse treinamento, que foi um treinamento muito divisor de águas, eu já estava como coordenadora do departamento jurídico, não mais em São Paulo, já estava no Espírito Santo, depois fui para Cuiabá, depois eu fui para Recife, depois eu fui para o Rio de Janeiro, depois eu vim para Bauru, e assim foi tendo toda a minha jornada. Quantos anos de Bradesco, Daiane? 15 anos de Bradesco. O mais interessante, eu amo trabalhar com pessoas. Eu tenho um prazer enorme. Eu sei que pessoas, né, têm tanta complexidade e precisa de dom mesmo para você trabalhar com pessoas. E uma das missões é o desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento de novos líderes, desenvolvimento de novos técnicos, desenvolvimento de pessoas. Então, por toda essa jornada que eu passei, essa foi a escolha que eu fiz e que para mim foi muito bem sucedida. E agora nós vamos fazer uma pergunta de natureza filosófica para encerrar esse primeiro bloco de apresentações. Rosana, com a força de quem carrega 30 anos de experiência na magistratura, conta para quem está nos ouvindo uma dor e um amor de ser juíza de direito. Bom, vou começar com a dor. Eu acho que a dor maior é você ser, parece um trocadilho, mas você ser julgado por quem não conhece a função. Eu acho que esse é o maior desafio que nós, juízes, passamos. Nós não podemos nos manifestar sobre muitas coisas, e muita gente que não sabe absolutamente nada se vê no direito de tecer comentários e julgar sobre aquilo que não conhece, né? Então, isso para mim, talvez não, eu acho que tenho certeza que é a maior dificuldade de um juiz. Maiormente numa sociedade da informação onde as coisas elas surgem do nada e elas se alastram como rastrilho de pólvora, né? E num determinado momento explode. Então, isso é muito triste. Isso é muito ruim na minha profissão e na vida, né? E eu sempre chamo a atenção dos alunos para isso, sobre a necessidade de nós sermos maduros. Falo sempre isso, um dos principais desafios nossos como professores é isso, é fazer com que eles saiam da faculdade com um senso crítico, mais técnico, não o senso crítico comum de replicar o que ouviu sem questionar. Eu posso emitir uma opinião, mas eu tenho que saber do que eu estou falando. Então, essa é a maior dor. As pessoas precisam conhecer para falar, né? E o maior amor é a possibilidade de você resolver conflitos
que muitas vezes até para nós é muito complicado, né? Muitas vezes o processo, o advogado às vezes fica cobrando da gente assim, mas ele precisa dormir muitas vezes, muitas noites, para que a gente, durante todo esse tempo, amadureça, né? E eu sempre falo isso não é brincadeira. Muitas questões, às vezes, hoje a gente tem os assistentes que vão fazendo, e depois que a gente discute, é que eles vão redigir. Mas muitas vezes antes, né, que a gente precisava fazer tudo sozinho, e hoje, quando a gente discute muitas coisas, tem um ponto intrincado que é aí que mora o perigo, e mora a solução. Só que até você descobrir isso, você tem que... Porque um dia você vê, você fala assim, não, acho que... Aí você dorme. E eu durmo com papel, tem tecnologia, mas eu durmo com papel e caneta. Porque na minha vida é assim e nos processos são assim. Para não Então, perder os insights. porque eu acordo com aquilo e eu tenho, porque se eu dormir, eu esqueci, né? Então, aí eu escrevo e aí no outro dia eu vou discutir com os meninos. Eu tô achando que é por aqui, vamos fazer um estudo aqui, vamos estudar isso aqui, vamos ver o que tem sobre isso. Então, isso é gostoso, isso é o melhor, é você encontrar uma saída, e principalmente quando você encontra uma saída para uma questão que parece não ter uma saída, né? E você encontrar uma saída que realmente você fala, puxa vida, É por aqui. é por aqui, encontrei, né? Então, esse talvez seja assim, a coisa mais... a coisa melhor que a gente tem de poder resolver um conflito, quando realmente ele é resolvido, né? E Daiane, estendo também a mesma pergunta, a advocacia não é fácil e a mulher advogada passa por outros obstáculos que vão além da advocacia. Então eu também queria que você nos falasse um pouco o amor e a dor de ser a mulher advogada. Quando a gente fala de amor, né, são os frutos que são colhidos, muitas das vezes exitosos, na advocacia, quando você consegue desenvolver profissionais e ver esses profissionais crescendo, brilhando, alçando novos voos, se destacando. Esse é o amor que eu tenho por tudo que eu faço. E esse amor não é só focado em advocacia, tem muito a ver com liderança também, né? Que é você preparar um outro ser humano para as adversidades, para os problemas, para os objetivos que virão e tudo mais. E a dor, ela é muito voltada para minha autorresponsabilidade. A gente estava até conversando sobre isso antes da gente começar o nosso podcast, que muita gente acaba transferindo responsabilidade, só que eu tô num outro lado dessa linha, né, que é a tamanha autorresponsabilidade. Muita autorresponsabilidade faz com que você sofra também. Por quê? Porque você acha que tudo que acontece que não foi muito bom, né? Que nem tudo vai acontecer conforme você realmente quer, mas aquilo que não foi muito bom, você entende que faltou algo seu, faltou um pouco mais de compromisso seu, e isso também acaba sendo uma dor, né? Principalmente quando a gente está liderando muitas pessoas, porque alguém ali pode errar em alguma coisa, e aí essa autorresponsabilidade, ela transforma ali em algo que não é muito legal. Então, é um trabalho que eu tenho feito comigo mesmo, todos os dias me autodesenvolvendo nesse sentido, para ser menos autorresponsável por tudo e por todos. Que não é fácil. Não é fácil. Sim. E se me permite fazer uma colocação, eu acho que isso que mais uma coisa que a gente tem em comum, né? É a dificuldade da gente lidar com... Não, eu posso fazer bom, né? Isso aqui ficou ótimo, mas a gente sempre acha que podia ser melhor, né? Nessa minha pergunta, que bom, eu encontrei, mas sempre fica aquilo. Parece que é uma... Você faz uma aula, você sai de lá,
puxa vida, aí depois você fala assim, puxa vida, será que eu não deixei? Sabe, essa cobrança também, ela é muito ruim. Então, a responsabilidade, aquilo que nós falávamos, ela é boa, mas tudo tem que ter equilíbrio, né? Exato. O equilíbrio, esse equilíbrio não é fácil da gente encontrar, porque ou você se dá demais, ou você se dá de menos. É. E a gente chegar no ponto. A maior crítica de mim mesmo sou eu. Né? Eu também. Então, de todos. A gente dá uma palestra no OAB por Elas, e uma das coisas que a gente fala é que as mulheres vivem uma constante síndrome da impostora. Que a gente sempre fala que não tá bom. E aí até deram um exemplo um dia falando assim, um homem, quando ele tem uma qualificação, às vezes ele se candidata pra uma vaga. Às vezes a mulher, tipo, ela tem todas e ainda assim ela olha e Será? será que eu vou? É bem isso. E indo nessa linha, né, hoje o nosso episódio ele vai abordar a obra que foi escrita pela doutora Rossana Tereza Curione Mergulhão. E a gente vai falar sobre igualdade de gênero no ambiente corporativo. O prefácio do livro ele foi escrito pelo professor Gilberto Berkovitch, titular da USP e da Uninove, e ele revela que a obra é fruto da sua tese de doutorado, orientada por ele. E aí, doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que a senhora escolheu esse tema e qual é a principal mensagem que você quer transmitir com esse livro? Júlia, olha, o que me levou foi o olhar antropológico, que eu sempre, tudo aquilo que eu faço, eu sempre tenho o ser humano como centro, né? Então, eu queria escrever sobre alguma coisa que pudesse impactar a vida das pessoas, né? Impactar as pessoas comuns, a sociedade. Eu não queria que fosse alguma coisa técnica que ficasse na prateleira. E quando eu fui conversar com o doutor Gilberto, ele falou assim, mas toda tese impacta em alguma coisa. Eu falei, não, professor, você não está entendendo. O meu olhar, ele não é só técnico, o meu olhar ele é mais humano, né? Bom, e a partir daí, dentro da linha de pesquisa do programa, que é direito empresarial, e uma das linhas era estruturas, eu busquei aí aliar assim, as questões técnicas, jurídicas, empresariais, mas de uma forma mais abrangente, né? Eu não queria falar só daquilo como da empresa, mas isso tecnicamente dentro do direito somente. Então, eu fiz uma aderência com um ramo do direito que para mim é muito caro, que são os direitos humanos. E aí, isso aí vai crescendo, né? Aí, dentro dos direitos humanos, eu aliei a questão da mulher, por ser mulher e por sempre, de alguma forma, estar trabalhando nessa vertente de fazer com que as pessoas assumam os seus respectivos lugares, né? E é interessante, vou fazer até aqui um parêntese, e vou fazer uma homenagem ao nosso querido, você conheceu o Fábio Gabos, né? Nossa. Ele foi amigo de todos nós. Todos nós. E um dia na sala dos professores, eu nunca tinha me atentado para essa minha postura, que era uma postura tão assim, eu não sei se é feminista, mas uma postura tão assim, que defende a questão da mulher. Eu nunca tinha me atentado especificamente para isso. Eu via como uma defensora, mas mais dos direitos humanos num sentido mais amplo. E isso tudo a partir de uma música lá, que é uma música do Seu Jorge, que falava que era meio machista. E ele falou assim, ele me chamava de Ross. Ross, toda vez que eu ouço essa música, eu lembro de você, que você deve odiar quando você ouve essa música. E a partir daí isso ficou. E aí eu entendi que realmente era uma das minhas vezes. Bom, aí o que eu fiz? Eu acabei juntando tudo isso, né? Que para mim foi muito prazeroso, obviamente. Bom, e aí eu tinha que inserir isso. Aí eu fui no ESG, né? E a questão da sustentabilidade, que eu já tinha trabalhado esse tema, até feito bastante trabalho junto com o Jornal da Cidade, na época, a gente trabalhava muito isso.
E a questão da sustentabilidade, ela nada mais é do que o equilíbrio, né? Entre a responsabilidade social, a preservação do meio ambiente e a questão do desenvolvimento econômico, sempre aí tentando suprir necessidades presentes para a gente, sem comprometer as gerações futuras. E aí, nesse ponto, vem a Agenda 2030 e o ODS 5, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é focado justamente na busca de alcançar aí a igualdade de gênero, empoderar as mulheres, as meninas até 2030, né, visando eliminar aí as discriminações, violência, garantir a participação política, econômica, plena de direitos, né, iguais e direitos iguais a recursos iguais. Então, a partir daí, depois nós vamos explorar isso mais, eu me achei aí, porque é muita coisa para falar, né? Então, isso que me levou, né? Foi nesse momento que eu fiz toda essa interseccionalidade desses temas aí, que todos dialogaram. Por isso que ela não é uma obra de uma coisa só. Então, RH, não é uma obra fechada. Não é RH, não é direito, não é direitos humanos, não é empresarial, não é empresarial puro, não ela é muito de tudo isso aí. Doutora Rossane, como a senhora citou, então acho que a gente deve deixar aqui uma justa homenagem ao professor Fábio Gabos Álvares, advogado dos mais brilhantes, companheiro da senhora na FIB, se não me... No IESB. E um professor queridíssimo, né, pelos alunos e que diante de um mal súbito nos deixou cedo demais, creio que há cerca de 2 ou 3 anos, mas fica o nosso registro aqui do apreço de todos os nossos colegas, sim, advogados e professores e amigos da OAB, ao queridíssimo professor Fábio, que deixou um legado muito forte aqui. Inesquecível. Inesquecível, acho que a palavra é essa, inesquecível. Daiane, você esteve na OAB, né, no lançamento do livro da doutora Rossana, que aconteceu em março, participou da mesa de debate sobre o tema, tem muito conhecimento, né, acerca dessa temática, mas na sua visão, qual que é a importância de uma mulher como a Rossana, que é uma juíza de direito, né? E, portanto, a face visível de um poder tão relevante, o Estado que julga, se dedicar, dentro da sua função acadêmica, a um tema de natureza social, que é tratar da igualdade entre mulheres no ambiente corporativo? Eu entendo que tem uma importância ímpar. Primeiro que inspira muitas mulheres, né? E esse tema, ele é extremamente importante dentro de qualquer companhia e muito relevante. O que deve ser analisado sempre é o potencial do profissional que a gente está contratando, desenvolvendo, promovendo, e nunca se é mulher, se é homem, né? É a questão de gênero. Eu dei até um exemplo, eu estava conversando também antes de começar o podcast, e nós fizemos um processo seletivo para a coordenadora jurídica do back-office, né, da NPA, e uma das candidatas me procurou e falou: Dai, eu estou grávida. Descobri agora, mas eu gostaria muito de participar desse processo seletivo. Nem por isso ela deixou de participar e ela foi, inclusive, dentro dos requisitos que ela apresentou, ela foi a promovida para o cargo de coordenadora jurídica.
Então, isso demonstra claramente, né, eu como diretora, ou mesmo a empresa como um todo, né, não digo todas, né, porque a gente ainda tem uma questão social muito forte aí, para a gente ainda conseguir alcançar essa igualdade, né, mas as empresas estão bem voltadas para isso. Né, e bem engajadas nesse tocante. Quem tiver na contramão disso, com certeza vai estar perdendo, com certeza. E doutora Rossana, indo na mesma linha, a Daiane, que ela é uma mulher na liderança, e ela exerce um papel de comando. Eu gostaria de saber a sua opinião, né, em como a implementação das medidas acerca da igualdade de gênero deve se refletir nesse cargo de liderança que ela ocupa. Isso é algo muito importante, né? Porque eu vejo que a Daiane, ela é uma mulher que tem uma visão no sentido de dar oportunidades também para as mulheres, né? Mas nem sempre isso ocorre, né? Então, essa questão de ter uma mulher na liderança faz toda a diferença. Por quê? Porque com essa visão plural, a gente estoura essas bolhas, né? E muitas vezes o homem, ele não vivencia algumas realidades que nós vivenciamos. Então, eu acho que o grande mérito de termos as mulheres em lugares de comando é justamente ter essa visão plural. Nós não queremos só mulheres. Aliás, nós não queremos o lugar dos homens, nós queremos os nossos lugares, né? E eu penso que é isso que se busca. E nós temos um número muito reduzido de pessoas, de mulheres, em postos de comando nas gestões das empresas, né? Você trabalha numa empresa que facilita esse acesso às mulheres, mas nós sabemos que alguns ramos é muito difícil, né? E por ser dentro daquela questão da divisão sexual do trabalho, né? Então, aquele trabalho é de homem, e ele é comandado por um homem, o que vai acontecer? Ele vai acontecer. Então, essa presença feminina, ela é boa na medida em que ela amplia os horizontes, ela traz necessidades que o homem talvez não visse sozinho, porque nós vivenciamos outras realidades. E é isso que você, na sua resposta, você coloca, e o que eu trago, inclusive, no livro. Essa questão é uma questão, inclusive, que tem um impacto econômico, né? O Fundo Monetário Internacional diz que os países não propiciando, as empresas não propiciando essa igualdade, perdem. Por quê? Porque muitos produtos, muitos serviços poderiam ser criados, aprimorados a partir da visão da mulher, que ainda nos incumbe tantos cuidados, né? E que o homem muitas vezes não vê, né? Então, é de suma importância e relevância se dar essa oportunidade. E a partir do momento que ela está lá, ela também propiciar. Que bom que nós temos um exemplo positivo, não é? Porque, em regra, o que acontece? Nesse critério é que pega, né? A maternidade é um dos pontos em que a mulher perde o espaço nas promoções das carreiras, dentro da estrutura empresarial, né? Rosana, a sua fala, ela traz um link para uma próxima pergunta que nós havíamos pensado no seguinte sentido. Você vem do serviço público, então tem uma longa experiência no serviço público, mas nós lemos o livro e a sua pesquisa é muitíssimo aprofundada, né? Tem muitos dados estatísticos, você vai a fundo mesmo, inclusive no direito comparado. Ao passo em que a Daiane, nesses 26 anos de liderança, ela tem uma visão absolutamente prática dessa questão da igualdade mesmo, ou melhor, da disparidade entre homens e mulheres.
Dentro desse contexto, extraindo a sua visão acadêmica e extraindo a visão prática da Daiane, a pergunta é para as duas. 2026, quais são ainda as principais dificuldades ou obstáculos que são enfrentados pelas mulheres no ambiente de trabalho? Quer começar? Posso começar? Às vezes, a limitação está na própria mulher, que não tá, muitas das vezes, acaba não se enxergando como sendo preparada para aquele cargo. Por isso que, na minha gestão, eu procuro empoderar muito as mulheres. Quando a pessoa me procurou para dizer que ela que ela estava grávida, ela meio que falou, poxa, eu não vou poder me candidatar. E eu disse para ela, claro que você vai se Ela se autolimitou. Exato. Então, esse autolimite, eu acho que também é prejudicial. Por quê? Porque, como profissional, a gente não pode se autolimitar, seja mulher, seja homem. Claro, vai ter as diferenças? Claro que sim. Né? A gente trata com diferenças aqueles que não são iguais. E pode ser mulher ou pode ser homem. Exemplo, você deu um exemplo no começo do nosso podcast. Você mora num lugar longe, o outro mora mais perto. Claro que você vai ter que dar uma certa flexibilidade para quem mora mais longe, para aquele em detrimento de quem mora mais perto. A mulher é a mesma coisa. Às vezes tem que buscar o filho na escola, na hora do almoço. Você não vai marcar uma reunião próximo da hora do almoço, sabedora de que ela vai precisar buscar um filho na escola. Então, tem coisas que são plenamente ajustáveis. E a mulher, muitas das vezes, por conta de todo esse preconceito que já sofreu do decorrer da sua vida, acaba que meio que colocando um limitador para ela própria. Então, acho que é um papel nosso também, enquanto líder, né, enquanto gestora, né, de uma grande empresa, tá mostrando para essas mulheres que elas são capazes sim, elas são preparadas sim, e elas podem tudo desde que elas queiram. Né? Então é isso. São as crenças, né, que a gente carrega Crenças limitantes. Mas essas crenças limitantes, elas não vêm por acaso. Não. Elas são Cultural e estrutural, né? cultural. Então, As mulheres foram obrigadas a acreditar neste modelo. dessa divisão. Não, você não pode. Você tem filho, você não pode. E mais, aí vem uma outra coisa que eu sustento também. A necessidade de nós entrarmos na cabeça dos gestores para que eles tenham essa visão que você tem. Porque essa não é uma visão que todos têm. Não é? Então, eu coloco em algum outro lugar, alguma palestra que eu coloquei. Se você tem um cargo para promoção, e são colocados alguns requisitos, horas extras, disponibilidade, você vai ter que participar, de repente, de reuniões de última hora. Veja, parece tão inofensivo, não tem nada de errado aí, mas tem tudo de errado, porque a dinâmica da vida da mulher ainda não é igual ao do homem. E, Rossana, até indo nessa linha, nós lemos, né, a sua obra, inclusive nós recomendamos que todos adquiram. Você trouxe inúmeros dados aqui. Eu já tive a oportunidade pela OAB, nós vamos e damos algumas palestras em empresas, e eu já recebi o questionamento de alguns homens falando assim, vocês estão falando que não existe igualdade dentro da empresa. Eles não conseguem enxergar onde está essa disparidade. E eu queria que vocês trouxessem isso, talvez a sua visão mais da pesquisa acadêmica e a da Daiane no que você acompanha no dia a dia que ainda existe e que talvez precise ficar claro para as pessoas. A gente não está falando uma coisa escancarada, mas ela existe. O grande problema de todas as questões mais brutais que nós precisamos lidar no mundo de hoje é ter que falar o óbvio, porque o óbvio não aparece. Sim. É a questão da invisibilidade, da normalização. Então, é claro que é função da mãe ir buscar a criança na escola. Você entendeu? Então, se ela quer isso, ela já sabe que ela tem que fazer isso, então ela não pode querer estar. Mas para lá, não é assim. Nós temos que ter uma visão diferente.
Nós não podemos tratar os desiguais de forma igual. A partir do momento que eu coloco esse requisito aí, eu já estou tirando a mulher. Até que a gente não mude essa questão cultural, porque um dos desafios é essa questão do cuidado que nos é atribuído. Tudo é nosso, né? Com raras exceções. Hoje os homens estão sendo inseridos neste mundo do cuidado, mas via de regra, somos nós, é a nós. Se a criança está com febre, é para você, para mim, para a Júlia, que vão ligar. O que vai dar, o que vai tomar, pode isso, não pode aquilo, alguém pode buscar. Se você está no meio de uma reunião, você tem que ser interrompida, né? E eu sempre dou um exemplo, Daiane, Júlia e Tiago. Eu acho que eu devo ter até falado isso já em algum momento. Eu tenho uma metáfora assim. Quando o homem sai, e isso é cultural, porque está em mim, está em você, está em nós, essa questão do cuidado é uma coisa que nos foi atribuído e a gente pegou com tudo, né? Então o homem sai para trabalhar, ele sai, ele fecha a porta, os problemas ficaram ali. Ele está disponível para a empresa durante todo o tempo. Ninguém vai atrapalhar. A mulher, ela vai se matar, mas ela vai resolver. À noite, quando chegar, se ficou alguma coisa, não vai atrapalhar. Quando a mulher sai, ela não fecha a porta. E se ela fechar, vai tudo atrás. Entendeu? É assim que funciona. Então, por mais que nós falemos que que não tem desigualdade, é que nós não vemos, porque é uma coisa que foi normalizada. E é isso que a gente está querendo, é que se enxergue o invisível. E o que eu percebo é que é tudo muito recente. Assim, eu sou nova, eu já fiz entrevista de emprego. Na entrevista que eu fiz, uma das perguntas foi se eu pretendia casar, se eu pretendia ter filho, coisa que a gente não pergunta mais. Mas é recente. Então eu vejo que essa cultura, ela é muito forte. E eu digo isso até no meu próprio dia a dia. A gente tava gravando, me distraí um minuto, porque eu tava respondendo quanto de soro coloca pra fazer a inalação do meu filho. Exato. Aí, O pai deveria saber, mas não sabia. Eu assisti a um vídeo, era um debate, em que um homem que é CEO de uma grande empresa, ele dizia que ele jamais se casaria com uma mulher Tá no que meu livro. também quisesse ser CEO, não é? Porque na visão dele, a função da mulher era cuidar da casa, do ambiente familiar. Era uma fala absolutamente machista, mas aí aquela fala é comentada por uma grande palestrante de RH e liderança, e ela fala, olha, essa fala é machista, mas quando o homem e a mulher querem o topo da carreira, esse casamento tende a não dar certo, porque ambos estão focando demais nisso, e aí, de fato, falta pouco espaço para o casamento, para os filhos. Qual que é a visão de vocês sobre essa fala? Olha, eu acho que a partir do momento que você se torna uma executiva, uma juíza de sucesso, uma profissional bem-sucedida, não necessariamente você tem que abrir mão de Exato. tudo que você tem de maior valor, né? Que é o seu casamento, sua família, seus filhos. Você não abre mão disso. Isso é irrenunciável. Para qualquer que seja a função que você vai exercer. Você não consegue abandonar um filho quando você sai de casa e você vai exercer o papel de executiva. O que você vai fazer é compatibilizar tudo isso dentro de uma rotina daquilo que realmente agora, por exemplo, eu estou focada no podcast. Mas terminando aqui, eu já estou totalmente linkada com meus filhos, com meu marido, com a minha vida. E assim precisa ser. Ninguém precisa excluir uma coisa para conseguir outra. Dá para compatibilizar todas as coisas. E a rede de concordo. apoio é fundamental, né? Totalmente. E isso vai exigir que nós não tenhamos um homem machista. Porque Exato. para compartilhar, porque não é ele vai te ajudar. Não tem nada a te ajudar. Nós vamos compartilhar, porque isso aqui é função de nós dois. Os filhos é de nós dois, são de nós dois, a casa, os negócios, ou sei lá, seja lá. Então, os dois, ninguém precisa abrir mão de nada,
Perfeito. né? Mas isso tem que ser, eu preciso ter alguém que tenha essa visão, que nós também temos os mesmos direitos dele. E essa rede de apoio é importante. Para eu ter uma rede de apoio, eu preciso que o outro me apoie. Que a gente se ajude mutuamente, que nós criemos uma rotina. Por isso essa questão até de se rever, porque só a mulher ter que ficar afastada 6 meses durante a licença maternidade. Por que não os dois terem o mesmo espaço e dividir entre eles, escolher quem vai ficar? Porque esse é um outro período. O período da licença é crucial para a E carreira. acabou de ser aprovado o aumento para os homens para 20 dias, e muitos homens foram às redes sociais criticar, Criticando, dizendo o seguinte: o que eu vou ficar fazendo 20 dias na minha casa? Cuidando do filho, né? Mas É o grave. episódio ele é extremamente necessário porque realmente é cultural. Quando eu engravidei e outras amigas engravidaram, a pergunta que eu mais recebia e que eu percebo que elas recebem até hoje é: o que você vai deixar de fazer agora? É sempre essa. Sempre essa. Então, é uma coisa. E é tão normal É normal, que ninguém é normal. vê É. que isso é algo que, se não for dialogado, né? Se não tiver essa visão de igualdade, fica difícil. Aí você tem que optar, né? Porque tem um contramovimento aí perigosíssimo, né? De pessoas, de mulheres que são bem-sucedidas e garantidas aí, e vendendo uma imagem de voltar àquela ideia romântica de ser mãe. A esposa troféu. Exato. Então, se você quer ser isso por escolha sua, ótimo. Mas esse não é o caminho, porque você, principalmente se você tiver dependência financeira, né? Exato. E aí vem a violência, a outra face dessa coisa. Então, é algo muito complexo que precisa ser entendido para se opinar. Eu vou dar Múltiplas. até um exemplo muito, muito bacana aqui, que você tem que fazer ajustes não só com o seu esposo, mas também com seus filhos, Sim. quando você envereda para esse caminho. Exemplo, eu sempre na minha vida executiva eu viajei demais. Então, reuniões, congressos, palestras e tudo mais. Cada vez que eu ia fazer qualquer uma dessas coisas, que eu viajo ainda muito, eu sempre ajustei com todos eles dentro da minha casa, que eu tenho eles como meu time, né? O meu maior time é dentro da minha casa. Sim. E nós ajustamos. Filhos, a mãe vai viajar de tal data a tal data, e se eu não falo qual é a data até tal data, nossa, eles ficam loucos comigo. Então tem que ser bem ajustado. Exato. Nesse período, eu vou estar numa palestra do horário tal ao horário tal, então ele sabe que esse horário... Não pode. Se realmente for muito importante, ele vai me ligar, senão ele vai dar uma segurada. Meu esposo, a mesma coisa, ele vai estar mais flexível nesse horário, porque eu estou, Exato. né, incumbida de outras funções, e assim tudo flui muito bem, desde que ajustado com o seu time. Exato. É isso. Você falou tudo, né? São do seu time. Essa visão. Mas é isso, é o que a gente precisa fazer. Então, quando eu venho para cá, o Mário fica lá. Então, a parte da tarde dele tem que ser flexível quando eu estou aqui, né? Porque aí não dá. E se não fosse assim, não teria casado. Mas daria também certo. pode acontecer de você, por exemplo, não é porque eu sou executiva que eu não participo de uma reunião. Não. Escola do meu filho. Se um coordenador ou orientador chama, se eu tiver disponibilidade, Também faço isso. eu quero participar, entendeu? Então, assim, você não abre mão das coisas. Eu Você faço isso também. alinha expectativas. Você Pra faz alguns gestão de momentos. tempo. Exato. Muitas vezes eu chegava daqui, a reunião da escola começava às 7 horas, eu já ia direto. Ia para lá, formatura, essas coisas. Não, o que eu posso tem que ir. E eles têm que informados mesmo, para eles não se desesperar também, ó. Mas por que você não vai estar aqui? Por isso, isso, isso. Sim. Daí, a Rossana tem um capítulo quase que todo dedicado à importância da governança corporativa e compliance na implementação dessas medidas de igualdade de gênero. Você trabalha numa empresa bastante estruturada com um compliance que é notável. Você conseguiria compartilhar conosco alguma boa prática lá do compliance da Pascoaloto sobre implementação de políticas de igualdade de gênero?
A premissa maior é que nós trabalhamos numa empresa extremamente legalista e não discriminatória, onde a diversidade e as diferenças são muito respeitadas. De maneira nenhuma é permitido qualquer tipo de discriminação, seja ele pela religião, pelo gênero, pelas escolhas, seja pelo que for. Então, conforme você bem colocou, o nosso compliance é extremamente presente. A nossa ouvidoria também extremamente presente, não no sentido de chamar para alguma coisa assim que possa trazer qualquer tipo de represália, mas para melhorar a cada dia o ambiente de trabalho e fazer com que as pessoas tenham liberdade para trazer aquilo que não está sendo interessante para elas, né? Às vezes não está gostando do ambiente de trabalho, algo parecido, e dois, eles terem essa confiabilidade de que a empresa preza por isso e mudanças muitas das vezes são feitas para que esse valor, essa cultura permaneça na empresa. Perfeito. E, doutora Rossana, na página 337 do seu livro, você aborda o seguinte: na implementação da igualdade de gênero nas relações de trabalho, exige-se o concurso de ações de empresas, da sociedade e do Estado. E eu queria entender, quando você fala sobre o Estado, o que é de deficiente, na sua visão, voltado para o Estado, que precisa ser melhorado, aprimorado, abordado, revisto, ou até mesmo criado? Eu penso assim, nesse aspecto, penso que o Poder Legislativo é que teria assim, o maior papel. E nós temos muitas leis, mas a gente precisa tomar muito cuidado também, porque as leis, às vezes, ao invés delas atuarem como um fator positivo, ela pode atuar como um fator negativo. Então, a questão da lei, inclusive a professora Samantha, ela fala sobre isso, né? Sobre esse impacto negativo de muitas legislações, no sentido de que, por exemplo, esse da equiparação salarial, né? É uma lei ótima, tudo. Mas aí eu pergunto, o que nos leva aqui? Veja, precisa. A empresa tem que ser conscientizada disso, mas me parece que só punir não funciona. Porque o que pode fazer, o efeito reverso que isso pode acontecer? Bom, se eu corro risco, é óbvio que tem uma liderança com uma cultura distanciada disso que a gente prega, mas ela poderia muito bem, bom, então eu vou diminuir o número de mulheres, né? Para eu correr menos risco, não ter que pagar multa. Então, nesse aspecto que a gente coloca assim, que talvez as leis elas precisam ser entender melhor a realidade para aproximar mais e não afastar mais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes vem, assim, porque aqui no Brasil é muito assim, surge alguma coisa, vem uma lei, como se legislando nós resolvêssemos o problema, né? E não é assim. Porque a lei, para ela produzir os seus efeitos, ela precisa encontrar uma sociedade pronta para colocar isso em prática. E aí vem, talvez, o papel mais importante, eu sempre falo isso, talvez depois do direito à vida e à liberdade, o maior direito que nós temos é da educação. Então, o Estado, ele não pode mais pecar nesse aspecto, né? Nós temos que investir, nós temos que tornar a educação algo prazeroso, porque está sendo afasta. E é aí que é onde você aprende não só tecnicamente, mas também a convivência social e a empatia e entender os reflexos das suas ações em relação aos outros, né? Nós não vivemos sozinhos, essa interdependência. Então, eu acho que o Estado ele pode legislar melhor e ele precisa investir em
E não é política pública. Nós precisamos de políticas de Estado. E cultura. Exato. E a educação, Sim. eu englobo aí. A cultura no sentido no de trazer para o debate. Exato. Sim. Então, ele tem que fomentar isso. Aliás, que nós estamos aquém, porque a Convenção de Belém do Pará impõe, no artigo 8º, o dever de inserir esse assunto na educação, né? Agora, acho que na grade curricular vai entrar sobre violência contra as mulheres, né? Então, mas para você chegar na violência, tem que saber o antes. Você precisa ter antes. Então, isso que eu estou falando é tudo assim muito pontual. Ah, tá, nós tivemos não sei quantos feminicídios, então tá bom. Então vamos regulamentar essa questão aqui. Não é por aí. Sim. Né? Nós temos que ter política de Estado. É isso que eu falo. Aquilo que fica. Não é aquele que vai lá, senta por 4 anos, depois daqui a pouco ele sai, ninguém mais lembra. Então, a responsabilidade do Estado é nesse sentido, de propiciar realmente uma base, né, sólida na nossa sociedade, construir cidadãos. É só assim que eu vou acreditar. No resto, fica muito complicado. E, doutora, até indo nessa linha, tá em uma grande discussão nas mídias sociais, muitas pessoas criticando, outras a favor, sobre a questão da lei da misoginia. Como isso vai ser abordado no mercado de trabalho. O que eu acompanho muito de posicionamentos contrários a essa lei, que é equiparar um racismo, é a dificuldade de contratação ou os empecilhos que as empresas vão criar para contratar mulheres com receio de sofrer um tipo de condenação. E, por outro lado, nós vemos também a necessidade de falar sobre isso nos ambientes corporativos, porque, de fato, ainda, infelizmente, as mulheres são vítimas de misoginia em todos os espaços públicos, vamos ser bem francas. Então, eu queria um pouco do comentário, tanto da doutora quanto da Daiane, que está dentro da empresa, sobre isso. Bom, o Paulo Maluf criou uma lei tratando, já tem um bom tempo, talvez, né? Você não vai lembrar, né? Mas acho que nós três aqui lembramos sobre isso. Falando sobre a proibição em restaurantes, em lugares públicos e fechados, que não podia fumar. Quando essa lei entrou em vigor, isso foi um absurdo, muito criticado. Como se estivesse sendo tolhida a necessidade de fumar. Exato. Pula para 2026. Hoje, para nós, isso chega a ser um absurdo ter precisar de lei para isso, né? Hoje, se eu pegar um cigarro aqui, que eu não fumo, mas se eu pegar um cigarro e começar a fumar aqui, todo mundo vai se espantar, e não precisa de lei hoje para isso. Mas um dia precisou. Então, eu acho que é isso que a minha resposta. Exato. Ele fez a lei para obrigar a motorista a usar o cinto de segurança, também foi criticado. Nesse sentido, acaba sendo a lei um instrumento de educação. Né? Sim. Então, de novo, esse equilíbrio, né? Você incitar as empresas a terem uma cultura de igualdade e realmente, se realmente isso não for, aí nós vamos para um segundo momento, né? Mas isso tem que ser, assim, mudança de cultura. Exato. E é muito difícil, nesses ambientes, assim, que são a questão do fumar e a questão do cinto, ela é muito individualizada. Quando a gente fala das questões da mulher, ela é muito mais complexa, né? E ela é muito mais complexa em razão dessa normalização toda e de todas as complexidades e de todas as outras circunstâncias que isso vai influir nessas questões. Então, por isso, assim,
é algo muito complicado, muito complexo, por isso que ninguém quer botar a mão, né? Exato, exato. Então a gente vai deixando. Rossana, no seu livro você também apresenta um projeto de lei que ele cria um selo certificado, né, para a empresa promotora de igualdade de gênero nas relações de trabalho. Você poderia explicar um pouco melhor o que envolveria esse projeto, quais seriam os requisitos? É uma primeira ideia, né, que eu coloquei ali, mas a minha ideia seria as empresas interessadas em obter esse certificado, obviamente que depois vem as outras, nós não teremos o tempo, mas é importante o que ela deveria ter, né? Então, eu coloquei, em relação à promoção de igualdade de gênero, o uso de entrevistas estruturadas para recrutamento, seleção e promoção, a inclusão da igualdade de gênero nos valores da empresa, inclusive na comunicação de uma forma respeitosa, a garantia de paridade salarial nos termos da lei, a promoção da conscientização sobre a importância da igualdade de gênero através da realização de campanhas, treinamentos como uma forma de educação contínua e treinamento para todos os funcionários, a implementação de programa de promoção de igualdade de gênero no ambiente, como o programa de estágio ou treininho exclusivo para as mulheres, né, meninas, capacitação de lideranças para conscientização voltada para a igualdade de gênero, a promoção de programas de liderança femininos, oferta de horários flexíveis, a licença parental igualitária, a oferta de creche ou o auxílio creche no momento de formular uma política de benefício, né? Introduzir a transparência nos processos de promoção, de pagamento, de recompensa, a invisibilidade, a nomeação de gestores de diversidade ou forças de tarefa de diversidade, a programa de ação contra assédio, criação de canal de escuta, oferta de acesso a recursos de apoio psicológico, psiquiátrico ou outros similares para as colaboradoras que são vítimas de violência doméstica, né? A questão da transparência e prestação de contas, a divulgação regular das ações e das políticas relacionadas à promoção de igualdade de gênero nos meios de comunicação utilizados pela empresa, manter um canal para recebimento de sugestões e avaliações, que ela chegou a falar, promover o desenvolvimento de metas e análise periódica dos resultados relacionados à implementação das ações de igualdade de gênero, né? Então, seriam algumas, óbvio que isso ainda está em construção, né? Mas, ou seja, mudar os valores das empresas. E isso vai servir para os consumidores, inclusive ele pode utilizar isso como uma valorização da sua marca, né? E nós temos N exemplos em outras áreas. Como os ISOs e tudo mais. Você enxerga esse projeto de lei sendo aprovado, Daiane? Você enxerga avanços concretos para as empresas? Acho que sim. É que assim, como eu estou numa empresa, né, que é bastante legalista, e isso já se aplica, né? Eu olho e enxergo, não precisaria nem de uma lei. O certificado seria um plus, né? Seria um reconhecimento. Exato. Mas nem todas as empresas estão ainda enquadradas dessa forma. Então, para isso, eu acredito que esse projeto de lei talvez tenha que A entrar grande em- maioria não. Uma pergunta que vai além e que eu também gostaria de ouvir as nossas duas convidadas. Há uma proposta de emenda constitucional que está parada no Congresso Nacional desde 2015, que ela propõe a paridade de gênero nos assentos de todas as casas legislativas. Na composição mesmo, e não apenas nos cargos em disputa. Então, seria Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. E projetos como esse já foram implementados efetivamente em países como México, Argentina, Bolívia, Cuba e até nos Emirados Árabes Unidos. Vocês são favoráveis a um projeto desta natureza ou pensam que o Brasil ainda não está preparado para tanto? É algo bastante complexo, né, Tiago? Porque eu prego assim,
A minha percepção, não sei se ela é correta, até porque eu não amadureci, não li o projeto para entender como que está isso. Mas eu penso o seguinte, eu acho que é preciso que se dê oportunidades iguais, para que quem queira esteja lá. Concordo. Sabe? Agora, essa questão de você impor, eu já acho um pouco demais, né? Então, agora, o que nós não podemos fazer é o que se faz de se exigir que os partidos políticos tenham ali um número de candidatos e, na verdade, elas recebem muito pouco ou nada é direcionado a uma efetiva campanha no sentido de expor aquela pessoa, aquela concorrente, Candidata. aquela candidata, para que ela possa ter as mesmas condições que os demais. Então, me parece, o meu pressuposto, ele é anterior. O que eu penso é que nós temos que trabalhar antes para que todos tenham as mesmas condições. E a partir daí, cada um vai se sair, até porque me parece que você até acabaria influenciando na manifestação de vontade de quem vai eleger, né? Exato. Eu não sei, eu estou falando aqui muito rapidamente, superficialmente, mas num primeiro momento é essa a minha visão. É preciso que se dê oportunidades. Agora, quem vai chegar lá, bom, aí é quem se sair melhor, né? Independentemente se for um homem, uma mulher, um trans, um negro, branco, índio, seja lá qual for. Eu concordo plenamente. O tema é complexo. Eu também não tenho total conhecimento sobre esse projeto para dizer com bastante profundidade, mas como o tema do próprio livro é igualdade de gênero, né? A gente está falando de igualdade. Se a gente quer igualdade, tem que ser assegurado que a entrada para esses cargos assegure para quem quiser participar, seja mulher, homem ou quem quer que seja, todas as condições necessárias para que consiga participar, ponto. A partir daí, eu acho que colocar paridade de vagas, na minha opinião, acaba sendo desigual. E não é isso que a gente defende aqui. A gente está defendendo a igualdade de gênero. Começa por isso. Perfeito. Bom, nós tivemos um programa voltado para mulheres, né? E um dos assuntos que, infelizmente, a gente precisa abordar e que ele é estarrecedora a situação voltada à violência contra a mulher. E eu queria ouvir um pouco de vocês, da doutora Rossana na visão da juíza e a da Daiane na visão da advogada. O que vocês acham que falta e que precisa ser feito para que a gente tenha um combate mais efetivo na promoção de políticas contra a violência contra as mulheres? Uhum. Daiane, eu até sei que a Nelson Pascoaloto, sei porque nós da OAB palestramos, já fomos diversas vezes lá. Então, um dos métodos são as palestras que estão sendo oferecidas, né, para os ambientes corporativos. Mas o que mais que vocês acham que poderia ser feito para que a gente conseguisse tentar reduzir esses números até que eles chegassem ao zero, que é o mundo ideal? Uhum. Minha humilde opinião, começa dentro de casa, né? Eu acredito que a mulher e o seu companheiro ou companheira, sei lá, o núcleo familiar, ele precisa estar muito voltado para isso e ensinar as nossas crianças com os nossos exemplos, com o respeito que precisa ter. Então, esse é o pontapé inicial. 2, as escolas precisam tratar desse tema também, mostrando todo momento de que precisa ter respeito, principalmente quando se trata de uma mulher. Né? Eu mesma ensino para os meus filhos, eu brinco com eles, eu falo, mulher, você nem em sonho você pensa em fazer qualquer tipo de coisa. Ah, mas por que o homem pode? Não estou dizendo que o homem pode, estou falando que mulher, você não vai nem pensar sobre isso. Então, acho que começa dentro de casa, escola, depois a gente vai para o campo profissional e assim sucessivamente. Se a gente não mudar essa cultura,
a gente vai continuar vivendo essa atrocidade, que para mim é uma verdadeira atrocidade, o que a gente tem visto aí de feminicídio acontecendo. É a educação. Educação. É a palavra mágica. E eu vou dizer uma coisa, que a nossa situação de mulher, ela é tão cruel, que a gente precisa tomar cuidado, nós como mães, porque muitas vezes nós corremos o risco de nós contribuirmos com a formação desse machista. Né? Porque isso, mais uma vez, é aquela coisa tão normalizada que se a gente não parar para pensar, você fala, opa, não é assim. Por quê? E eu sempre dou assim, o exemplo, né? Eu tenho que tratar os dois, eu tenho um casal de gêmeos, um menino e uma menina, o Pedro e a Maitê. Então, eu tenho que tratá-los da mesma maneira. Os valores eu tenho que passar da mesma maneira. Eu não posso falar, não, porque ela é mulher, ela tem que fazer isso e ele não. O Pedro é difícil de tratar, de lidar assim. Então, não é uma questão de machismo, é uma questão mesmo comportamental. Mas os valores, eles são passados dessa maneira, né? Então, e eu falo isso, nós mulheres, a gente tem, além de tudo, nós temos essa incumbência e tomar muito cuidado, porque numa sociedade machista, nós vamos dizer ainda, né, patriarcal, nós corremos o risco de reproduzir esse modelo, que é muito perigoso. Então, é por aí, não há outra, seja na educação informal, na família, nos meios sociais, nas nossas relações sociais, seja na educação formal, em todos os níveis, isso precisa ser tratado, né? Não podemos normalizar. Nós não podemos ter isso como algo, né? Alguns assuntos chega a ser motivo de piada. Então eu falo assim, mas hoje o mundo tá, eu até falei isso, né? O mundo tá muito cheio de mimimi, mas pera lá. Tem algumas coisas que realmente, vamos lá, mas tem algumas coisas que tem que mudar. Nós tivemos época na história que era olho por olho, dente por dente. Sim. Eu podia resolver o conflito matando o outro. Nós caminhamos na história, hoje não pode mais. Nós estamos na contramão. Quem faz isso está na contramão, não está preparado. O período da autotutela ficou lá. Nós estamos num momento de civilização. De civilização no sentido, até muito criticada essa palavra, mas no sentido de ter caminhado na história. Nós não podemos conviver com ideias medievais. Nós estamos no século XXI, né? O homem indo à Lua, querendo explorar a água da Lua, e as pessoas estão matando porque a outra não quer ficar com ela. Não cabe mais, né? E doutora, até eu fiz uma anotação, uma fala da doutora no começo do podcast, falando sobre a independência financeira da mulher. A gente sabe que a independência financeira da mulher, ela é uma das quebras do ciclo, da espiral da violência. E a igualdade de gênero no ambiente corporativo, ela é justamente voltada para isso, né? Para que as mulheres, elas consigam ocupar esses espaços e também adquiram essa independência. Sim. E que até, o que eu falo, esse livro aqui, ele me deixou tantas Indagações? tantas coisas, assim, preparadas para continuar, que uma delas é justamente isso, né? Essa igualdade, a gente fala tanto em violência, ela é um dos instrumentos para a gente combater essa violência, né? E é dessa maneira que eu amarro a minha fala. Júlia, esse é o primeiro episódio da temporada 2026 do Legalmente Cast, o podcast da OAB Bauru, e tenho certeza que não poderíamos ter começado em melhor e maior estilo, debatendo um tema tão relevante, a partir de uma obra tão importante, doutora Rossana. Parabéns, em nome de toda a advocacia de Bauru, por se dedicar a esse tema que joga luz, né, que nos
abre mesmo, que nos instiga a debater essa questão que é cada dia mais importante. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ser uma parceira da advocacia, né, e nunca recusar os convites da OAB. Daiane, muito obrigado por estar aqui. Você também não recusa os convites da OAB. É uma alegria tê-la conosco e vem muitos projetos novos por aí. Eu vou passar para a Júlia fazer o encerramento da parte dela e que vai abrir para vocês fazerem as considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Mais um episódio também que a gente quer falar muita coisa, não consegue abordar tudo, mas eu gostaria que as doutoras fizessem uma consideração final, uma reflexão sobre o que a gente falou aqui hoje. Acho que a gente precisa ter mais conversa sobre igualdade de gênero em todos os espaços, não só no ambiente corporativo, mas em todos os espaços públicos. Pode falar. Quero agradecer muito o convite. É uma honra gigante estar, compartilhando com a doutora Rossana aqui esse tema, um tema tão importante, tão relevante, e que, para mim, eu sempre exerci de forma... Muitas das vezes, quando eu era criança, eu não tinha essa percepção, de que isso se tornaria um tema tão relevante, né? Para mim, eu ser mulher, eu ser um ser humano. E ao ser um ser humano, na minha cabeça eu sempre pude fazer qualquer coisa, aquilo que eu realmente queria fazer. E aí depois eu fui percebendo que realmente no mundo, nessa sociedade nossa, tem algumas diferenças, mas essas diferenças, aos poucos, eu fui driblando e fui deixando com que elas não me atingissem até chegar onde eu cheguei, né? E sempre compartilhando com quem também entendia da mesma forma, né? Parceiro, companheiro, meus filhos também, são 2 meninos, né? Então, imagina a minha missão enquanto mãe de torná-los, né, homens bons e do bem aí. E é isso. Para mim é um grande prazer e espero ter contribuído muito com vocês. É bem nessa linha mesmo. Eu sempre falo assim que, quando eu defendi a minha tese, eu disse que eu não defendo isso como feminista. Porque o que eu defendo são os seres humanos, né? Então, não importa se é o homem, se é a mulher. Eu não estou defendendo a mulher, eu estou defendendo o direito de um ser humano ocupar o espaço que ela tem direito, que ele tem direito, né? Esse ser humano. Então, para mim foi uma enorme alegria estar aqui, pela primeira vez aqui, mas estamos sempre juntos, né? A OAB realmente faz parte da minha vida, meu marido é advogado e a maioria dos meus amigos são advogados, então eu agradeço imensamente o convite feito pela OAB na pessoa do Tiago, da Júlia, e esperando realmente que, quiçá um dia, nós não precisemos mais falar sobre isso, né? Que isso seja algo, aqui, pegando a ideia dela, que seja algo orgânico, né? Que por sermos humanos, todos nos respeitemos e todos tenhamos espaços em todos os lugares. É isso. É isso. Acompanha o site do Legalmente Cast, a nossa página no Instagram, Júlia. É @legalmente.cast. Nós temos nosso canal do YouTube também, ele é vinculado à página da OAB. Então, se vocês quiserem ver mais episódios, todos os episódios estão lá. Estamos também no Spotify, então nos sigam, ativem o sininho para receberem as novas informações, os novos episódios. E é uma honra estar aqui do seu lado este ano, abrindo esse podcast, essa nova temporada, com as 2 mulheres incríveis. Foi maravilhoso. E eu já convido a todos para acompanharem o próximo episódio, que também ele vai estar muito bom. Próximo episódio é sobre disputas familiares. Ações de família que chegam ao Poder Judiciário estará imperdível também. Tema quente. Até lá! Até lá, pessoal.